Bom dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo bem. E aí? Terça-feira, hoje é 28 de novembro. Eu sou Luzia Genove, essa é a nossa live Prioridade, onde nós compartilhamos uma palavra de Deus, uma reflexão para o nosso dia de hoje. Porque, como eu sempre digo, a Bíblia é a palavra de Deus atualizada para o dia de hoje, meu e seu, para nós ouvirmos o que a gente precisa para nos direcionar no que nós estamos vivendo agora. Isso faz sentido para você? Se fizer sentido para você, eu te convido, compartilhe essa live. Compartilhe essa live com aquelas pessoas que são queridas para você, aquelas que você sabe que estão precisando ouvir hoje uma palavra, um direcionamento, ou aquelas que você simplesmente ama como um gesto de amor e de carinho. Para quê? Para compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Uma palavra que é até meio difícil de falar, difícil de compreender, né? Você tem que buscar muitas vezes a definição dela no dicionário. Mas ela fala muito sobre o que nós temos vivido na nossa atualidade, no nosso dia a dia. A palavra de hoje é autossuficiente. Né? O que é uma pessoa autossuficiente? Ela é aquela pessoa que ela acha que ela é capaz por si só, que ela é independente. A definição é: um indivíduo autossuficiente é aquele que não depende de outras pessoas para viver. Tem a capacidade de viver sem depender de outros. É independente. E olha só, quando nós procuramos na Bíblia, nós vemos algumas mensagens que o Senhor nos dá desse tipo aqui, ó. Não há sabedoria, entendimento nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá vitória é o Senhor. Provérbios 22. Ou a que eu mais gosto, a passagem da videira. E eu vou ler ela para vocês. Está em João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo e não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podeis fazer coisa alguma. Então, olha só, o Senhor nos convida nesse dia para sermos dependentes dele e não autossuficiente em nós mesmos. Porque é exatamente isso que acontece. Nós temos uma ideia errada de que nós não precisamos de nada nem de ninguém. Mas o Senhor, há tanto tempo atrás, já deixou escrito para nós, já deixou a dica que nós não somos suficientes sozinhos. Você sabia que o conceito da autossuficiência, ela traz em si uma ideia de que você consegue manter-se por si só, sem depender de ninguém, sem precisar de ajuda. É quando você sente aquele contentamento excessivo, tipo assim, eu me basto, eu não preciso de mais ninguém, eu me basto. Bom dia, Sheilinha. Olha só, você sabia que uma das coisas mais interessantes que talvez você nunca percebeu, o pecado da autossuficiência foi o pecado de Lúcifer. Sim, o pecado do diabo foi achar que ele era autossuficiente e que ele não precisava de Deus. Ele decidiu: eu vou subir ao céu, eu vou estar acima das estrelas, eu exaltarei Deus do meu trono. Ele foi decidindo coisas na vida dele sozinho, sendo autossuficiente e não precisando de Deus. Esse foi o pecado
que causou a queda de Lúcifer. Olha só, você sabe aqueles irmãozinhos da igreja? Ou aquelas pessoas, os parentes, né? Aqui não tem, aí também na tua casa não deve ter. Que acha que é mais espiritual do que todo mundo? Que acha que porque ora, porque faz, porque vai na igreja, porque lê a Bíblia mais do que todo mundo, ele é melhor? Isso é uma das características da pessoa autossuficiente. Ela se coloca acima dos outros. Ela se acha melhor do que todos. Sabe por quê? Porque ela está confiando no que ela está fazendo. Porque ela está confiando na força do braço dela. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu busco. Eu. Autossuficiência é quando você fala assim: eu posso, eu consigo, eu faço. Presta atenção. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu. Isso é uma das características mais fortes do autossuficiente. Tudo ele fala começa com eu, porque a força é do braço dele e não na dependência do Senhor. A pessoa autossuficiente também é aquela pessoa que não gosta muito de congregar com outros irmãos, que não gosta de muitas vezes abrir o seu coração ou ir na igreja ou estar na comunidade do Senhor. Por quê? Porque o autossuficiente se basta. Então ele pensa assim: eu sou a igreja, eu posso fazer na minha casa, eu posso orar sozinho. Sim, você pode, nós podemos. O Espírito Santo habita em nós. Mas quando nós vamos ao lugar que existe outros irmãos, outros cristãos, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, a gente reconhece que sozinho a gente não é suficiente e que nós precisamos da ajuda dos outros, dos irmãos e da igreja. Olha só, nós somos partes, todos, do mesmo corpo. Nós somos partes de um corpo que é Cristo. E cada um de nós tem um pedacinho nesse corpo. E nós somos diferentes, sim, cada um único. Por isso, às vezes, você olha para o irmão e essa característica dele de ser autossuficiente chama a sua atenção. Mas o convite hoje não é para nós olharmos para o nosso irmão, para o nosso marido, para os nossos filhos, para a nossa irmãzinha da igreja, ou até para aquele pastor, ou para aquele cara famoso. O convite hoje é para a gente olhar para nós mesmos. Sabe por quê? Em Salmos 37:5, o Senhor fala assim: faz de mim a sua alegria, e eu darei a você os desejos do seu coração. Confia em mim, Ele. Confia em mim, em Deus, e eu te ajudarei. É a promessa dele para mim e para você. Então ele fala que é nele que nós devemos buscar. É nele que nós devemos esperar e não na força do meu braço. Sabe por quê? Porque ele já fez tudo o que precisava por mim e por você. Eu não preciso fazer nada mais com as minhas obras de fé, com as minhas obras de sacrifício. Por quê? Porque ele não quer o sacrifício, ele quer o meu coração. Então por isso que eu tenho que reconhecer que eu não sou suficiente sozinho. Muitas vezes nós pensamos que a gente tem controle sobre alguma coisa, mas o Senhor nos lembra que nós não temos controle sobre nada, nem sobre o próximo minuto da minha ou da sua vida. Quando nós temos filhos, esse negócio de não ter o controle bate na nossa porta e a gente tem que reconhecer que a gente não é nada, quando a gente tem que depender realmente de Deus. Talvez teu coração doeu a primeira vez que você levou seu filho, sua filhinha para a escolinha. Quando você deixou lá e ela chorou, você chorou mais ainda. Mas um dia o seu filho cresce. E talvez como eu, você tenha que levar a sua filha para um aeroporto, seu filho para o aeroporto, para ele morar não sei quantos 1000 quilômetros de você, do outro lado do oceano. E daí que você entende e dói que você não é autossuficiente em nada, que você não tem o controle de nada e que realmente o Senhor nos convida a depender dele. Porque quando o seu filho entra no avião para ir morar em outro país, você fala: pai, é só o Senhor mesmo que pode cuidar e que pode fazer, porque eu não posso mais. E é nessa posição que o Senhor quer que nós ficamos. Mas assim, mas ele faz isso porque ele é mau, porque ele quer que a gente tenha uma dependência doentia dele? Não,
Muito pelo contrário. Ele quer nos ensinar para a gente não errar, para a gente ir para o caminho certo. Eu quero compartilhar algo com vocês muito interessante que eu aprendi esses dias, escutando pregações e lendo a Bíblia. Olha só, Eva tinha recém sido criada por Deus, ela tinha contato direto com o Senhor. Quando ela resolveu caminhar sozinha com as próprias pernas, o que aconteceu? Ela pecou. Porque ela acreditou numa pessoa, num bicho, num animal que ela nem conhecia e não foi ouvir os conselhos do Senhor. Quando nós olhamos para a história de Sansão, desde o nascimento dele, ele era consagrado a Deus e ele tinha uma palavra sobre a vida dele. Então ele já tinha promessa, era só ele viver. Mas durante a vida toda dele, ele fugiu disso e resolveu caminhar com as suas próprias pernas. Cada vez que nós nos afastamos do Senhor, nos achando autossuficientes e começamos a caminhar com as nossas próprias pernas, dá ruim. O fim não é bom. Ele só encontrou o verdadeiro sentido na vida dele quando ele morreu, porque daí ele realmente se rendeu ao Senhor e foi buscar no Senhor o que ele podia fazer, a força dele. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que a gente tenha um coração como o de Davi. Davi era o homem que por várias vezes o Senhor falou na palavra, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi fez muita coisa errada. Davi errou muito, só que ele se arrependia e ele pedia perdão. E ele voltava para os braços daquele que é o autossuficiente, porque ele reconhecia que ele sozinho fazia coisa errada e que ele precisava do Senhor e não da força do seu braço. Nós podemos definir autossuficiência ou uma pessoa suficiente de uma forma bem clara que eu e você vamos entender e que está falando na nossa linguagem de hoje. Sabe qual é? Ser autossuficiente é planejar sem Deus. Exatamente. Sabe aquele versículo que fala assim, nós falamos, hoje ou amanhã nós vamos nos mudar, nós vamos ali ou aqui, nós vamos para São Paulo, vamos fazer um negócio, vamos entrar numa sociedade, passaremos lá 1 ano, 2, vamos contratar pessoas, vamos fazer uma empresa. Nós não sabemos nem o nosso próximo minuto. Sabe? Não há nada errado a gente fazer nossos planos. Não há nada errado em nós planejarmos, mas na dependência do Senhor. O Senhor fala também num outro lugar da Bíblia assim, que nós devemos pedir conselhos, porque na legião de conselheiros há o direcionamento, há a decisão correta, há a instrução. Por quê? Porque o Senhor coloca na nossa vida pessoas para nos ajudar. Talvez na pessoa do seu pai, da sua mãe, de um pastor mais velho da tua igreja, de uma tia, talvez do teu esposo, pessoas que naquele assunto têm mais experiência que você, têm mais sabedoria que você. Na multidão de conselhos, há sabedoria, há direção, há discernimento. Então o Senhor fala para nós que nós precisamos sim buscar conselhos e não andarmos sozinhos, porque como Eva, quando nós decidimos fazer as coisas sozinho, sem buscar ao Senhor ou sem perguntar para aquele que te dá a vida, para aquele que te dá o caminho, para aquele que te criou, provavelmente 99,9% de certeza que o caminho vai ser errado. Olha só, você pensa que uma pessoa autossuficiente é uma pessoa independente e é tranquilo ser assim? Que ela é feliz, que ela não depende de ninguém? Não, não é tranquilo, porque é pecado e a autossuficiência é reprovada por Deus. A pessoa que ela acha que ela é independente, ela está a vida inteira lutando na força do seu próprio braço. Ela não se rende, ela não se ajoelha diante do Pai e fala assim, eu preciso de ti. Sozinha eu não consigo. Ela é como o cavalo que vai para a batalha. Sabe? Acha que é na força da sua estrutura, na força do seu braço, na força do seu conhecimento, na força das suas experiências. E não é assim. Só um minutinho.
Nós temos que lembrar que o Senhor fala que quando nós estamos na videira verdadeira é que nós damos frutos, e muitos frutos. E cada vez que a gente dá fruto, Ele vai nos podando para que a gente possa crescer e dar mais frutos ainda. Então, por essa parte da passagem, a gente entende que o Senhor não quer que a gente fique parado, que a gente não cresça, que a gente não frutifique. Não, Ele quer exatamente isso. Só que nele, buscando nele, porque Ele é o único que é autossuficiente em si mesmo. Nós não. Eu e você, não. E quando eu decido escolher por mim, quando eu decido que eu sou capaz, que eu sou independente, que eu sei, normalmente eu me canso logo. O caminho é de frustração. O caminho é de está pesado. Eu não estou conseguindo. Mas o Senhor já disse que o fardo com Ele é leve. Por quê? Porque Ele quer que a gente caminhe junto com Ele. Recentemente eu fui confrontada. Deus falou diretamente comigo sobre ser autossuficiente. Porque eu confesso para vocês, tem muitas áreas da minha vida que eu achava que eu dava conta sozinha. Afinal de contas, a vida inteira eu ouvi as pessoas falando que eu era uma mulher forte e corajosa. Então eu ia e fazia o que precisava ser feito. Deus me criou assim. Essa é uma característica minha. E talvez seja uma característica sua também. Mas mesmo assim, o Senhor falou para mim, filha, sou eu que faço por você. Sou eu que vou adiante dos seus problemas. Sou eu que busco os melhores caminhos para você. Sou eu que vou aplanando as estradas por onde você vai andar. E não você na sua própria sabedoria ou na sua própria inteligência ou na força de seu braço. Então é mais ou menos assim. Eu entendi a mensagem. Eu entendi. Não foi legal. Não é gostoso ser corrigida. Nem pelo Senhor. Mas eu entendi que em muitos momentos eu estava muito cansada. Muito exaurida. Por quê? Porque eu estava caminhando na força do meu braço. Olha só. Deus tem um plano de vida para mim e para você. E Ele é perfeito, bom e maravilhoso. Porque em Deus não há maldade. Mas em nós, seres humanos, há. Há uma constante busca pela independência. Às vezes eu escuto muitas mulheres falar assim, eu quero ser independente, eu quero conquistar a minha independência. E levantam uma bandeira da independência feminina, da independência do esposo, da independência dos pais. Por um lado, é muito legal e o Senhor quer sim que eu e você cresçamos, que eu e você progredimos na vida, que a gente ganhe mais, porque tudo isso é lícito, mas não na força do meu braço e do seu braço. Não achando que sem Ele eu e você somos suficientes. Não achando que nós somos mais sábios do que aquele que nos criou. Não. Ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então o convite do Senhor hoje é para a gente ser realmente esse ramo que fica grudadinho na videira, porque Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Pai é um Pai de relacionamento e Ele quer que a gente busque nele esse relacionamento, essa dependência em amor, essa dependência para crescer, para aprender, para progredir, para ir para o caminho certo. Para quê? Para a gente não se machucar, para a gente não ficar cansado, para a gente não ficar decepcionado. Vamos lembrar que a gente não tem o controle de todas as coisas. Se você pensar bem, você tem controle de muito poucas coisas. Muitas vezes nós não temos controle nem sobre o nosso corpo, que às vezes a gente não quer fazer algo e acaba fazendo. Às vezes a gente fica doente e não consegue resolver nossos problemas de doença. Então assim, nós não temos o controle de quase nada. Mas nós conhecemos. E se você ainda não conhece, você tem a oportunidade de conhecer. Um Deus, um Pai, que tem o controle de todas as coisas. Que criou a mim e criou a você. E Ele diz, filha, sem mim você não pode fazer nada. Filha, sou eu que te preparo para o dia da batalha. A força vem de mim e não de você.
Que essa mensagem possa ter feito sentido no seu coração, porque o convite do Senhor hoje é para que a gente deixe de ser autossuficiente em nós mesmos, ou no dinheiro, ou no amor de alguém, ou no nosso trabalho, ou na nossa inteligência, e que a gente volte para Ele, para ser dependente dEle, para que daí sim Ele possa nos fazer autossuficiente de coisas desse mundo aqui, dessa terra aqui, mas nunca, nunca autossuficientes sem Ele, porque afinal de contas foi Ele que criou a mim e a você. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida, por mais uma palavra compartilhada. Eu te peço que seu Santo Espírito possa estar fazendo essa palavra fazer sentido e chegar aos ouvidos de todos aqueles que precisam ouvir ela. Muito obrigada, porque o Senhor nos amou tanto e o Senhor se preocupa tanto conosco, que o Senhor nos ensina a depender de Ti, a buscar no Senhor a força, a direção, a energia que nós precisamos para vencer a cada dia. Muito obrigada pelo seu amor, que é infinito e que transborda do seu trono para as nossas vidas. E que hoje, nesse dia, a gente possa transbordar esse amor sobre outras vidas. Muito obrigada, porque o Senhor é aquele que nos dá a vitória e que vai diante de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que esse dia seja muito abençoado para você e para sua família. E que você volte para o colo daquele que pode fazer todas as coisas por você. O meu Pai. Se essa palavra fez sentido, compartilhe ela com alguém, deixa um comentário, curta, porque assim mais pessoas vão ter a oportunidade de ouvir e receber essa palavra da Live Prioridade. Amanhã nós vamos estar aqui novamente. Sabe qual vai ser o assunto? Autorresponsabilidade. Sim, não é só depender do Senhor, Ele também nos ensina que tem uma parte que é nós que fazemos. Vamos conversar sobre isso amanhã. Deus te abençoe. Até lá.